Oi, turma, do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 24. Se o homem da terra, por mais submisso que seja aos decretos do Senhor, não recebe impávido e firme choque da adversidade suprema, que é a perda do ente amado, da mesma forma que o cedro anoso recebe o choque dos ventos enfurecidos, se o próprio espírita, que conhece o destino dos seres humanos e considera a morte um alvará de soltura do preso, que sofre as atrocidades da pior das escravidões e do mísero pecador, se mesmo este curva a cabeça, mas envolve o coração em negras nuvens de dolorosa tristeza, como exigir-se que o habitante de um mundo mais atrasado que a Terra olhe fria e resignadamente para o lúgubre quadro da extinção de um ser em quem concentrou todo o amor de que é capaz um coração de homem? É de admirar-se, e muito, que em tais condições se guarde a calma do príncipe, comparado a um oceano manso em sua superfície, mas horrendamente convulsionado nas profundezas. A cabeça resistiu, porém o coração, entumecido, o sufocava. A injunção que revelara uma esperança consoladora seguiu-se o ronco do desespero, mais terrível, mais aterrador que o simo, vento muito quente que sopra no centro da África do Norte, a revolver o oceano de areias do deserto, levando as montanhas sobre montanhas que sepultam em seu seio as malsinadas caravanas que lhe passam na trajetória. Esperança cândida, envolta no temporal indescritível do mais indescritível desespero, mimosa e branca pomba, tomada nos espaços infinitos por uma nuvem de negros e sangue sedentos milhafres. Cada nome. Com passo vacilante, levando apertado contra o peito o sagrado cofre que acolhera as últimas relíquias de quem lhe doirara a vida, de um instante, o moço voltou à gruta em que recebera o último pensamento daquela adorada criatura e, parando no lugar de onde evolara a alma de quem lhe fazia chorar sangue o coração, tomou a funérea urna e balbuciou entre soluços as palavras que o poeta mantuano verteu para a sua língua e para seus arrobos poéticos. Dulcis exovitas dum fata Deus que senebante. Ai, gente, sei lá o que está escrito aqui. E tendo beijado a relíquia, exclamou com fúria de aterrorizar. Por essas relíquias que me são sagradas, eu juro vingar a afronta e o mal que me fizeram aqueles dois miseráveis. O eco de sua voz cavernosa de fazer tremer, como se fosse um trovão, reboou pela gruta, repetindo em diversos tons a tremenda jura do pobre espírito que avançava para a luz e ao mesmo tempo recuava para as trevas. É assim mesmo, disse Bartolomeu dos Mártires. Imagina a ascensão de uma montanha por trilhas escorregadias e disse-me se alguém pode fazê-la ganhando sempre espaço como quem marcha em terreno plano. O espírito sobe nas vias do progresso, não por tais caminhos, mas lutando contra impurezas que cedem embora reajam, e enquanto cedem ele avança, desde que reajam ele retrocede. A lei do divino amor jamais permite que ele volte abaixo do ponto onde empreende cada marcha. E assim, subindo e descendo, ele conquista sempre, pouco a pouco, conforme as energias de sua disposição para o bem, até que lenta ou ativamente chegue à linha que separa o terreno fofo do mal do terreno em que só o bem floresce. Daí por diante, meu filho, acrescentou o guia, ele marcha com galhardia e segurança, sem mais retroceder, vencendo o infinito que tem de percorrer por entre risos, flores e alegrias sempre crescentes. Tem visto tua marcha naquele planeta e deveres ter notado que, embora te eleves por um pouco de esforço, escorregas do ponto a que chegaste, mas sempre para cima daquele de onde partiste. Conseguiste, assim, dessas migalhas de progresso, fazer a escada pela qual vieste ao mundo
em que te chegas hoje, e pelo mesmo modo, se não mais desembaraçadamente, construirás a escada que te levará às alturas, Mike, às alturas daquela linha, além do qual o progresso é feito sem interrupções, sem dores, sem tristezas. Vês o quadro que te ocupa neste momento a atenção? Indagou Bartolomeu dos Mártires. Compara-o com aquele em que recebeste a misericórdia de Jesus, manifestada pela descoberta da mulher, cuja perda abalava constantemente teu pensamento e sentimentos. Compara-os e reconhece como subiste, por efeito da caridade que fizeste, e como aí está quase a precipitar-te, por efeito do ódio, do desejo de vingança, sentimentos opostos ao amor e à caridade. Esses, os brilhantes luzeiros que iluminam o caminho da porta estreita, onde unicamente o puro Jesus espera os peregrinos que voltam ao seio paternal cobertos pelos andrajos do filho pródigo, de que vos fala em divinais ensinos. Não te direi até onde chegarás, filho meu, no império das trevas de que tinhas quase emergido, dominado agora por aqueles sentimentos de perdição, mas sempre te direi que um espírito aberto à luz do bem e da verdade faz jus ao auxílio dos altos missionários da caridade, emissários das graças do Senhor. Embora ele se desvie, bons irmãos o conduzem, mais ou menos depressa, direto ou indiretamente, segundo os méritos adquiridos ao carreiro da salvação. Bendito seja Deus, exclamei, possuído de delirante exaltação, ouvindo a elevada exposição dos meios, porque o Pai regula, sabe e amorosamente, sem preferências nem exclusões, sempre por leis eternas e imutáveis, a marcha livre de todos os seus filhos, para a sua casa, que é o paraíso de delícias inefáveis. Bendito seja, respondeu o bom guia por todos os povos e séculos. Volvi a contemplação do quadro representativo do término da minha existência em Vênus, e meus olhos viram aquele espírito inimigo que fora banido da casa do pai, do moço, a quem instigava contra ele aproximar-se de novo e acercar-se diretamente dele. O espírito das trevas não dorme, exclamei. Não dorme à espera da primeira entrada que lhe dermos, respondeu meu guia. É por isso que devemos sempre, como recomendou Jesus, orar e vigiar. Orar e vigiar sempre, sempre, sempre. Vê, porém, meu filho, que se ele vela à espera de qualquer falta nossa para atrair-nos ao seu reino, não menos solicitante, vela pela alma que lhe foi confiado o espírito de luz, que chamais da terra de anjo da guarda. Ali está junto ao moço desvarado daquela mulher angélica que já o salvou da fúria paterna. A luta agora será mais terrível, porque fala no pobre moço mais o coração que é razão. E o coração está cheio de fel da nação. Efetivamente, divisei no ponto indicado a luz radiante da santa mulher. Olha, gente, esse capítulo eu acho muito importante porque ele está falando para a gente assim. A mensagem que ele traz é a questão do bem e do mal que existe dentro de nós. Lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem encontrar um capítulo que vai falar sobre o bem e o mal. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu já passo para vocês. É tanto livro aqui, graças a Deus, mas vamos ver aqui. Eu vou tentar achar para vocês o capítulo e depois a quem achar importante, faça a pesquisa, né? Não vim destruir o reino, ninguém, bem-aventurados os aflitos. O mal, bem e o mal sofrer. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar assim, bem-aventurados os aflitos. Então, é justiça das aflições, vai aparecer o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo,
né? A verdadeira desgraça, provas voluntárias, deixa eu ver, o que mais que a gente pode encontrar aqui? Na verdade, o evangelho inteiro vai falar sobre o bem e o mal, né? Ó, se vocês forem no capítulo 17, sedes perfeitos. Caracteres da perfeição: o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instrução dos espíritos a respeito do dever, a virtude, espíritos superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Nossa, esse aqui é perfeito para aquilo que a gente está falando. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, procurem aí, pesquisem, façam seu evangelho, né? É muito importante que a gente consiga entender essa questão do bem e do mal. Por quê? Porque nós caímos na tentação do mal o tempo todo por falta de vigilância, né? Quando nós estamos mais vigilantes, quando nós estamos no propósito de fazer o bem, nós somos tentados o tempo todo para que a gente caia nas garras do mal. O mal, ele está na espreita da gente o tempo todo, né? Ele quer que a gente debande para o lado dele. Ninguém quer ser mal sozinho. Veja os exemplos que a gente tem dos encarnados. As pessoas que são viciadas em drogas, elas gostam de se viciar sozinhas? Elas pegam a droga delas e vão para o canto sozinhas? Dificilmente. Geralmente aqueles que usam droga, eles querem um grupo de pessoas para dividir aquela culpa deles. Eles se sentem culpados. E para não se sentir sozinho, achar que eles estão fazendo o que é correto, eles chamam mais pessoas para fortalecer a sua dúvida, porque eles têm insegurança. Será que o que eu estou fazendo é correto ou não? Então, se tem mais gente fazendo, não, então, né? Tá todo mundo fazendo, então eu também posso fazer. Nós temos uma mente muito fraca em relação ao bem e o mal. Às vezes nós cometemos atos achando que é para o bem, e na verdade são atos egoístas, atos orgulhosos, né? Eu falei mesmo, a pessoa precisava ouvir, era para o bem dela, não, era para prevalecer a sua ideia. É para que você saia fortalecido de que você tem razão. Então, essa questão do bem e do mal é uma linha tão sutil que a gente nunca sabe de verdade quando nós estamos agindo no bem ou quando a gente está agindo no mal. E o mal em si, ele está próximo de nós o tempo todo. Nós estamos num planeta de prova e expiação, então o mal está próximo o tempo todo. E ele fica ali, ó, batendo palma. Caiu de novo. Conseguiu fazer de novo aquilo que eu queria. Eu consegui intuir aquela cabeça fraca. Nossa, a insegurança daquela pessoa é a minha motivação. E o mal cresce, né? Então, quanto mais a gente alimenta, mais ele cresce. Tem aquela velha mensagenzinha, né, que fala assim, que nós temos 2 cães, um do bem e um do mal, né? E qual desses cães eu estou deixando crescer dentro de mim? Eu estou alimentando o cãozinho do bem ou do mal? Se eu der ração para o bem, ele vai crescer dentro de mim. Se eu der ração para o mal, ele vai crescer dentro de mim. Então, o que eu estou alimentando? E para eu saber se realmente o que eu estou alimentando é do bem, o evangelho ele pode nos ajudar, ele pode nos conduzir melhor diante das adversidades, diante das dificuldades. Ele vai discernindo para a gente, ele vai abrindo caminhos para a gente, é uma luz para os nossos pés. E ele vem através de quem? De Jesus, caminho, verdade e a vida. Não existe ninguém que pode nos exemplificar o caminho que nós podemos tomar e que é o melhor caminho, a não ser Jesus. Então ele mostra nesse capítulo que por mais amor que o ser tinha a respeito de uma moça, ele também tinha a vontade de se vingar daqueles que cometeram um ato de matar aquela moça. Então, quando nós temos esse embate dentro de nós, o amor e o ódio, isso vai ficando dentro de nós como se fosse uma salada. E cabe a cada um de nós discernir, né? Para que lado que o meu eu está indo? Para o lado do amor ou para o lado da vingança? Se eu tenho um ódio no coração, o amor não cabe. Se eu tenho amor, o ódio é que não vai caber. Então, nós precisamos, em determinado momento, dar um checkmate nisso. Afinal de contas, quem eu quero ser? Né? A pessoa que cometeu um crime, ela vai pagar pelo crime dela. Né? Ontem eu vi um vídeo
falando sobre aqueles menores, né? Que cometeram o ato lá os menores e o maior, né? Que são 5 caras que pegaram duas crianças. O de maior foi pego no Nordeste, já tinha fugido, quer dizer, já sabia que tinha feito coisa errada, extremamente errada. Ele tinha fugido e foram buscar ele. Rapidinho ele voltou para cá para poder pagar pelos seus crimes. Muita gente falando assim, ele tinha que morrer, né? Tinha que matar, não sei o quê. Não, ele vai pagar pelos crimes dele. Ele vai pagar da mesma forma que ele causou a dor, ele também vai sentir. E não é que isso seja a justiça dos homens, isso também está dentro do propósito da justiça de Deus, que se não fosse para ele passar por isso, não tinham pego ele. Se Deus permitiu que pegasse, é porque ele vai ter que sentir na pele a dor que ele cometeu. Ali ele pode ficar mais enfurecido ainda, ele pode virar mais selvagem ainda, ou ele pode simplesmente falar assim, poxa, mas que porcaria que eu fiz da minha vida, né? Tudo vai da escolha dele naquele momento. Ele vai sofrer? Vai. Ele vai ficar bom ou vai ficar ruim? Só Deus sabe, porque as escolhas agora vão ser mais do que nunca dele. Só que nós não temos que desejar o mal. O mal, ele sempre vai surgir quando você chama ele. Agora, o bem, ele também vai surgir quando você chama ele. Qual é o lado que nós estamos escolhendo? O lado do bem ou do mal? Quando eu desejo que alguém morra, quando eu desejo que alguma coisa de ruim aconteça a alguém, eu estou sendo ruim igual aquela pessoa. Patrícia, não, de jeito nenhum. Eu não sou capaz de estuprar uma pessoa, mas você é capaz de querer que uma pessoa seja estuprada? Então você está na mesma linha de pensamento que ele. O mal está dentro de você ainda. Não queira isso para ninguém. Apenas ora e confia. Senhor, seja feita a sua vontade. Se essa criatura tiver que passar pela dor, a dor que ela causou, que ela passe. Se aquele momento ali for de ensinamento dessa forma, é só assim que ela entende, que assim seja. Se houver uma outra possibilidade dessa criatura aprender a não fazer mais isso, que seja feita a sua vontade também. E deixa a lei agir. É a lei de Deus sobre todas as coisas. A lei dos homens é falha. Vai haver situações que pessoas vão passar e que não nos cabe julgar se é certo ou errado, porque é o plantio e é a colheita. Poderia ter plantado o bem, mas plantou o mal. Vai colher o quê? Então essa linha sutil entre o bem e o mal, ela existe de todas as formas. Não pense que você é melhor porque você não é capaz de fazer. Porque se você é capaz de pensar que o outro deve passar por uma situação semelhante, é sinal que você está no mesmo estágio probatório que ele ali, mesma situação vibratória. Então, cuidado com o que pensa, né? Tem um outro rapaz que faz piadinha na internet falando sobre o obsessor dele, né? Ele fala assim, esse aqui é meu obsessor. Se você quiser pegar ele para você, eu deixo. Porque eu, às vezes, nem tô pensando em nada de ruim, ele não quer sair de perto de mim. Porque ele quer me tentar o tempo todo. Esse aqui é o meu obsessor. Quando ele não quer ficar perto de mim, eu chamo ele, porque eu faço coisas ruins, aí ele vem. Então, essas piadinhas de internet, elas fazem a gente refletir, né? O bem e o mal tá em constante dentro de nós. Volto a repetir, vocês e eu, né? Nós temos os dois cães, do bem e do mal. Qual que a gente está alimentando?